É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar do mercado, cenário macroeconômico, aplicações financeiras. Eu converso com o Sidney Lima, que é economista e analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, então é uma honra estar aqui com vocês. Bom, Sidney, vamos falar dessas reações do mercado financeiro, né? Nós estávamos há pouco no intervalo falando que o mercado está até relativamente calmo diante de toda a agitação que a gente tem no cenário macroeconômico. A dúvida se a tarifa de Trump vai valer dia 1º de agosto, se haverá negociação, problemas em relação às exportações brasileiras, tem a questão fiscal, né, que o mercado tem deixado um pouco de lado, levou susto com o IOF. Como é que você avalia esse movimento que nós temos aí, principalmente essa semana? Nós estamos num momento bem delicado para o mercado. O mercado está tentando se apegar a fatos concretos, tá? O mercado, por mais que a gente fala, seja da renda fixa ou da renda variável, os investidores eles gostam de previsibilidade, principalmente o investidor internacional, que é quem circula aí a maior parte do recurso que é investido aqui dentro do mercado brasileiro, tá? Existe, como no sentido popular da frase, existe muita água para rolar embaixo da ponte ainda. O mercado, ele já vem acostumado aí a uma certa promessa, precifica os ativos aqui dentro do mercado brasileiro de uma determinada forma, com aquele susto generalizado que tem dentro das notícias, como a gente teve, por exemplo, o dia da libertação, em que o mercado ele assustou bastante. Quando o Trump anunciou o primeiro tarifaço global, né? Exato. Parte dos investidores até esperavam que fosse ocorrer algo, mas não algo tão agressivo. E depois, essa agressividade em relação a essas tributações, elas começaram a ser desidratadas. Isso ameniza um pouquinho o sentimento pessimista do mercado. Por isso que a gente não vê reagindo tão negativamente neste exato momento. Teve uma reação pesada também, a primeira proposta do governo em relação ao IOF, tanto que o mercado fez o governo voltar atrás. Aquela primeira, que era aquela taxação de fundos que tivessem investimentos no exterior, né? Exato. É porque, basicamente, quando a gente olha para o lado político, existe uma determinada movimentação, tá? Nós temos aí essa pauta da arrecadação que tende a beneficiar, sim, esse lado fiscal, que é um dos pontos de preocupação, tá? Mas quando a gente vê qualquer tributação que afete a relação econômica, os negócios aqui dentro do mercado brasileiro, o mercado ele acaba olhando de uma forma um pouco diferente para que traga um pouquinho de sustentabilidade. Agora, Siri, eu estou te perguntando de mercado financeiro, porque o mercado acaba tendo interferências no próprio andamento da economia. Quando a gente fala, por exemplo, de curva de juros, é o que o mercado cobra do governo para a colocação de títulos públicos, né? Então, não depende só da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central, mas depende de expectativas de mercado. O dólar tem influência na inflação, quando ele sobe, quando ele desce. E a gente viu o mercado operando muito, não só em função de fatores domésticos, mas houve um período de desconfiança em relação aos Estados Unidos. Isso persiste ainda, porque você falou que o mercado gosta de previsibilidade, é tudo que a gente não tem, né? Então, há dúvidas em relação ao fiscal nos Estados Unidos, crescimento de lá, taxa de juros, inflação, e Trump é uma grande fonte aí de imprevisibilidade, não é? Sim, o mercado ele está sim de olho nessa relação ali dos Estados Unidos com os desdobramentos que nós temos dentro da economia norte-americana, e os investidores eles estão tentando encontrar nesse cenário tão instável aí pontos que possam se apegar. Por exemplo, aqui no mercado brasileiro a gente olha muito para o Boletim Focus, em que vê ali como anda essa trajetória do contexto de inflação aqui dentro do mercado brasileiro, porque aí eu tenho, né, alguns desdobramentos que eu consigo ter previsibilidade e vão impactar inclusive a curva de juros. Mas a relação comercial e todas as relações que nós temos com os outros países, principalmente o mercado, os Estados Unidos, especificamente falando, ele vai afetar. Inclusive no comunicado e nas atas do Copom, nós temos aqui o Banco Central, o Copom em si, ele tem sinalizado essa relação muito intensa com o que anda lá no mercado internacional para poder precificar e para poder determinar as taxas de juros aqui. E falando do Focus, o Focus ele mostrou até um cenário relativamente otimista em relação ao comportamento da inflação. São 8 semanas de corte da projeção de inflação deste ano, ainda está acima do teto da meta, mas já melhorou bastante. Então parece que o mercado está confiando na eficácia dos juros elevados, o IOF também pode dar uma travada lá na atividade. Você vê alguma sinalização mais positiva por aí, que a gente possa talvez ter
uma antecipação do corte da Selic, que não só ao começo do ano que vem? O Banco Central, e principalmente ali quando a gente fala, né, do Copom, o comitê em si, ele tem, historicamente, pelo menos em todas as últimas reuniões que nós presenciamos, ele tem se mostrado de uma forma muito mais conservadora em relação às sinalizações dessa flexibilização aí da taxa de juros aqui no mercado brasileiro, tá? Eu acredito que ainda é um pouco cedo, tá, Denise, para falar sobre flexibilização de taxa de juros aqui, mas o mercado, ele começa a olhar de uma forma mais, como eu posso falar, acreditando um pouco mais em que esta flexibilização da taxa de juros aqui, ela tende a acontecer aí logo, logo. Então, assim, e que o cenário pior, né, e que a parte mais grave do contexto de economia que ela acabou já passando. O mercado sempre está colocando preço no que ainda vai acontecer, então lá na frente. E o mercado já colocou preço no caso de prevalecer a tarifa de 50% dia 1º de agosto, ou ainda vem susto por aí? Eu acredito que ainda é uma incógnita, tá? Eu acredito que até mais do que colocar preço na tarifa que começa a vigência no dia 1º de agosto, os investidores estão de olho em como o governo brasileiro ele vai se portar. Então, nós já temos Lula falando algumas coisas, nós temos Haddad se posicionando ali, e aí os investidores e o mercado como um todo, ele está olhando assim, teremos uma negociação? Como vai ser esse contexto de diplomacia aí entre os dois países? Eles insistem que as negociações estão acontecendo, mas ao mesmo tempo estão pensando em dar suporte a empresas, setores que sofram mais, né? Exato. O negócio é que uma tarifação como essa, ela tende a ter um impacto bem nocivo para o contexto econômico aqui, tá? Até algumas empresas dentro dos Estados Unidos também já até sinalizaram que vão ter problema com isso daí. Então, assim, o mercado já precificou, mas eu vejo que muito mais do que essa precificação, o mercado está de olho em como vai se dar, né? Como vai continuar aí esse posicionamento do comando aqui do mercado brasileiro. O impacto maior vai ser no andamento da economia mesmo, né, dos vários setores. A gente tem uma super safra agrícola que depende boa parte do resultado das exportações. Agora, falando do fiscal aqui no Brasil, nós tivemos hoje o relatório bimestral de receitas e despesas do governo e houve uma reversão daquele contingenciamento que foi anunciado, junto com o IOF, que foi no dia do susto lá do mercado financeiro, eram os 20 bilhões, né? O governo cortou agora, ele ficou com um bloqueio um pouquinho maior, subiu de 10,6 para 10,7 bilhões, porque ele está prevendo gastos maiores com o BPC. Teve esse reforço de receita para dar essa folga para o governo, para ele liberar, porque o contingenciamento era de 31,3 bilhões, né? E ele cortou toda essa parte aí, mais de 20 bilhões. Essa redução de 20 bilhões, ela chama bastante atenção, tá? A gente fica de olho nela, sim, porque as contas públicas, ela tem um grau de relevância, inclusive para captação, e aí vai acabar afetando o dólar aqui também dentro do mercado brasileiro, tá? Um dos pontos que os investidores gostariam que de fato ocorresse essa movimentação, tá? Só que a gente tem que ficar de olho, de fato, nessa parte de despesas. Então, esse aumento que nós tivemos relacionado ao BPC está relacionado àquela fatia obrigatória e aí vale a gente detalhar isso, sempre quando for analisar esses números, detalhar e ver os outros tipos de despesa que podem conter. O fator de imposto de renda, ele acabou contribuindo nessa receita aí do que foi divulgado, do IOF também. Então, assim, o IOF ajudou e essa arrecadação, ela também foi beneficiada pelo contexto de imposto de renda que nós tivemos sinalizado aí. Então, inclusive, a exploração de recursos naturais, o governo está contando com uma receita maior e já está considerando. Agora, ele já estava com problemas, de fato, pelo contingenciamento, por exemplo, agências reguladoras, sem recursos para executar as operações delas. Então, o governo trabalha com cobertor curto, né? Quando a gente fala em redução de gastos, teria que ter uma mudança mais estrutural, não? Exato, essa é a grande preocupação, porque se a gente olhar para esse relatório, nós tivemos um aumento de receita legal, tá? Mas é importante a gente olhar como veio essa composição desse aumento de receita, porque o colchão ele fica curto e o governo tem muitas vezes ali deixado a desejar em alguns pontos relacionados ao corte dos gastos. Então a gente olha muito para a sustentabilidade, tanto da captação de receita que nós temos,
quanto para a parte ali das despesas. Então, é um cruzamento de informações que a gente tem que ficar de olho, porque, de fato, neste momento, como você bem disse, o colchão ele é curto. E aí o investidor, como é que se situa nesse processo todo? A gente tem uma rentabilidade muito alta dos chamados títulos e fundos de renda fixa, títulos do Tesouro renderam muito, títulos privados, vai haver mudança possivelmente de tributação no ano que vem, então a LCI e LCA, que hoje são isentas, vão ter imposto de renda, vai ter uma unificação da tarifa. Qual seria a recomendação hoje em relação à aplicação de recursos, mesmo na renda fixa? Eu acredito que o jogo da vez chama-se diversificação, tá, Denise? A diversificação, neste momento, ela vem em um momento bem interessante, principalmente quando a gente não tem uma certa previsibilidade no mercado. Agora, diversificação na renda fixa mesmo, em títulos que rendem juros, dá para arriscar em bolsa? Sim, dá para arriscar em bolsa. E aí tem que olhar quais são os segmentos que vão ser beneficiados nesse cenário aí. Mas aí é uma coisa muito difícil, porque você tem que ver, se tiver a tarifa, as implicações para os vários setores da tarifa de Trump, tudo isso mexe com o resultado. A Embraer, por exemplo, despencou no dia do anúncio da tarifa. Exato, é porque assim, os setores, eles vão ter uma ligação bem distinta com cada decisão do governo. Então, assim, é algo imprevisível. Tá? E essa diversificação, ela é, de fato, necessária agora, seja para renda fixa ou para renda variável também. Buscar orientação, eu acho que é o mais importante para esse momento delicado aí da macroeconomia e, consequentemente, do mercado. Eu agradeço muito a presença do Sidney Lima, que é economista e analista da Ouro Preto Investimentos. Obrigada, Sidney. Uma boa noite. Obrigado e uma honra estar aqui com vocês. Com vocês.